Quando a gente pensa em grandes heróis dos videogames, ainda mais nos anos 90, não tem como. As primeiras coisas que vêm à cabeça são guerreiros, ninjas, soldados e até caçadores de monstros. Mas existe um jogo que escolheu um tipo diferente de herói. Um herói real, que não usa capa nem superpoderes, apenas coragem. Enquanto o Super Nintendo era dominado por alienígenas, demônios e batalhas épicas, The Fireman colocava você no meio de um incêndio fora de controle, com fumaça, explosões, pessoas presas e pânico, com uma única missão: salvar vidas. Mas talvez o mais interessante é que um jogo sobre bombeiros conseguiu entregar uma das experiências mais tensas e emocionantes de toda uma geração 16 bits. Infelizmente quase ninguém fala mais dele. Então hoje a gente vai revisitar uma verdadeira joia do Super Nintendo. Um jogo que transformou o heroísmo em gameplay e que até hoje consegue emocionar quem descobre sua história. Mas antes, se você também sente saudade daquela época em que videogames conseguiam surpreender com ideias completamente diferentes, já deixem o like, se inscrevam no canal e ativem o sininho. Porque aqui, cada jogo tem uma alma e cada memória merece ser preservada. Bora pro vídeo? The Fireman foi lançado em 1994 pela Human Entertainment. E aqui já existe algo muito interessante. Essa empresa era conhecida por criar jogos diferenciados e mais cinematográficos. O estúdio sempre gostou de experimentar ideias fora do padrão. The Fireman talvez seja um dos maiores exemplos disso. Enquanto a maioria dos jogos focava em destruição, The Fireman focava em salvar. Uma proposta que parecia simples: controlar bombeiros combatendo incêndios. Mas na prática, o jogo virou uma experiência extremamente intensa e única. A trama se passa numa noite de Natal. Um enorme complexo tecnológico chamado Microtech entra em colapso após uma explosão misteriosa. O fogo começa a se espalhar rapidamente, então conhecemos nossos protagonistas, Pete Gray e Daniel McLean, dois bombeiros da equipe especial conhecida como The Firemen. E tem algo muito legal aqui, é que o jogo trata os personagens como profissionais reais, ou seja, sem superpoderes, cansados, assustados e com aquela sensação de pressão o tempo todo. Eles continuam avançando, que existem pessoas precisando de ajuda. Isso dava ao jogo uma carga emocional muito diferente da maioria dos títulos da época. A mecânica principal era simples, mas era brilhante. Você usava mangueiras de alta pressão para combater incêndios e explosões. Só que o fogo em The Fireman não era apenas um efeito visual, era praticamente um inimigo vivo. As chamas cresciam, se espalhavam, mudavam de direção, criavam armadilhas e quanto mais tempo você demorava, pior tudo ficava. Isso criava uma sensação constante de urgência e você também sentia que estava tentando controlar um desastre. Esse é um dos elementos mais importantes do jogo. O fogo tinha um comportamento quase orgânico, existiam explosões repentinas, labaredas móveis, incêndios elétricos, corredores tomados por fumaça e ambientes prestes a desabar. Até hoje, The Fireman impressiona pela tecnologia usada para representar a propagação do fogo. Estava à frente do seu tempo. Cada área do complexo Microtech tinha personalidade própria. Você passava por laboratórios, corredores industriais, sistemas elétricos e áreas de armazenamento químico. E conforme o incêndio aumentava, o jogo ficava cada vez mais desesperador. As explosões se tornavam maiores, os ambientes mais perigosos e a trilha sonora aumentava a tensão o tempo inteiro. E tinha chefes nesse jogo? Lógico, The Fireman tinha chefes, mas não eram aqueles monstros tradicionais. Na maioria das vezes os chefes eram apenas incêndios gigantescos assumindo formas aterrorizantes. E honestamente isso dava ao jogo um clima quase surreal. Visualmente The Fireman era impressionante. Os efeitos de fogo, fumaça, explosões, iluminação e partículas eram alguns dos melhores do Super Nintendo. Muita gente considera o jogo um dos títulos tecnicamente mais impressionantes do console, e isso não é exagero. Os desenvolvedores realmente empurraram o Super Nintendo ao limite. A música ajudava a construir a tensão o tempo todo. Ela alternava entre suspense, adrenalina, urgência e momentos emocionais, e combinava perfeitamente com o clima cinematográfico de The Fireman. Era impossível não sentir pressão enquanto o prédio inteiro parecia desmoronar ao seu redor. O jogo acabou virando mais uma joia cult, porque ele nunca foi lançado oficialmente nos Estados Unidos. A Human Entertainment ficou conhecida por jogos diferenciados. O estúdio também criou títulos cultuados em outros gêneros. Esse jogo teve continuação? Sim.
Em 1995 foi lançado The Fireman 2, Peach and Danny, mas exclusivamente para o Japão e no PlayStation. A sequência trouxe gráficos em 3D isométrico e expandiu várias ideias do original, porém, ela nunca alcançou o mesmo impacto do primeiro jogo, e infelizmente a franquia acabou desaparecendo com o tempo. Infelizmente, a partir dessa tentativa fracassada, não houveram mais jogos, principalmente porque as empresas e desenvolvedoras não viram como possibilidade o lucro. Mas hoje, The Fireman é considerado como uma das maiores joias do Super Nintendo. Um jogo diferente, criativo, atmosférico e profundamente humano, porque no fim, ele não falava sobre destruir, nem se vingar, apenas sobre salvar. E isso que fez ele tão especial. Talvez The Fireman também nunca tenha alcançado fama no Super Nintendo. E muita gente nem ouviu falar dele, mas sabe o que é mais bonito? Mesmo assim, ele conseguiu deixar sua marca. Porque videogames não vivem apenas de explosões gigantes ou franquias milionárias. Às vezes um jogo se torna inesquecível justamente por fazer algo diferente, por nos colocar em lugar de heróis reais, por transformar coragem, medo e esperança em gameplay. E nos lembra que videogames tinham alma, tinham identidade, sempre coragem para tentar algo novo. E é isso, pessoal. Comenta aqui embaixo se já conheciam o jogo, se já tiveram a oportunidade de jogar, se sabiam que ele já teve uma continuação. Vai ser ótimo saber. Não deixem de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque aqui a gente não celebra apenas os jogos mais famosos, mas aqueles títulos que foram esquecidos e continuam queimando vivos na memória de quem teve a oportunidade de conhecê-los. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!